Fala, torcedor! Já faz alguns anos que Karim Benzema não veste mais a camisa da seleção de seu país em uma partida oficial. Mesmo tendo muito bons atacantes disponíveis, como a França pode dispensar seu jogador mais importante, aquele que todos consideravam indispensável? O motivo para isso nada teve a ver com suas qualidades dentro de campo. Assista a este vídeo e confira por que Benzema foi banido da seleção francesa. Uma ausência pouco sentida. Na Copa do Mundo de 2018, a França foi campeã com um ataque formado por Mbappé, Griezmann e Giroud. O papel de centroavante, o famoso camisa 9, coube a Giroud, que durante todo o torneio acabou não acertando nenhum chute em direção ao gol. Mas parece que isso não fez muita diferença, pois no fim das contas, a seleção francesa se tornou campeã do mundo. Porém, mesmo com o título, ficou aquela dúvida entre os torcedores. Se havia Karim Benzema para fazer essa função, por que o atacante do Real Madrid não foi convocado? Afinal, o jogador é titular há alguns anos na equipe mais vitoriosa da Europa e também uma das referências mundiais no comando de ataque da equipe espanhola. A ausência do craque na seleção já era sentida há alguns anos e tirou o jogador também da Euro 2016. O motivo deste afastamento foi um estranho caso extracampo ocorrido no final de 2015, que com certeza vai te deixar surpreso. Antes de continuarmos com essa história maluca, já aproveita para deixar o seu like e se inscreva no canal para ter acesso a mais curiosidades sobre o mundo do futebol. A origem do problema. Após disputar 81 jogos e marcar 27 gols, vestindo a camiseta da seleção francesa, a trajetória de Karim Benzema jogando por seu país foi interrompida repentinamente. O fim da longa passagem do jogador pela seleção é uma história que envolve diversas situações, todas elas muito delicadas. O principal acontecimento que deu início à separação entre o craque e a seleção foi um caso envolvendo extorsão com outro colega de equipe. Após a Copa do Mundo no Brasil, a França começou a se preparar para a Eurocopa de 2016, que seria disputada no próprio território francês. Tudo ia bem, até que no final de 2015, uma polêmica entre Benzema e um meio-campista chamado Valbuena mexeu com a estrutura da equipe. Na época, Valbuena atuava pelo Lyon e já possuía uma boa experiência com a seleção. Durante alguns meses, Valbuena vinha recebendo ameaças de pessoas desconhecidas que diziam ter vídeos íntimos do jogador e que poderiam divulgar a qualquer momento. A situação por si só já era bem desagradável e tudo piorou ainda mais quando descobriu-se que um companheiro de seleção estava envolvido no caso. Ele mesmo, o craque do time, Benzema. A cada dia, o ambiente no vestiário da seleção francesa ficava cada vez mais pesado. Pelo visto, Benzema era amigo pessoal dos sujeitos que estavam chantageando Valbuena. Inclusive, ele chegou até a tentar intermediar as negociações entre o colega de time e os criminosos. Valbuena foi aconselhado por Benzema a pagar a quantia desejada pelos chantagistas, alegando que eles eram elementos perigosos. Quando o caso veio a público, o presidente da Federação Francesa, por conta própria, decidiu afastar o atacante da seleção por tempo indeterminado, até que o caso fosse definitivamente esclarecido. A decisão não teve nenhuma participação do técnico da seleção, Didier Deschamps, que foi apenas avisado que o craque não faria mais parte de sua equipe. Logo em seguida, o mesmo técnico decidiu também não convocar Valbuena, com a justificativa de que assim estaria tentando protegê-lo de qualquer outra confusão. O meia acabou não participando da Eurocopa 2016 e também nunca mais foi convocado para a seleção. Mas não pense que a crise parou por aí. Na verdade, outros capítulos dessa história foram piorando ainda mais a situação de Benzema nos bastidores da seleção francesa. Piorando a crise. Assim que os repórteres e jornais franceses descobriram o caso, imediatamente foram para cima do atacante. A relação entre Benzema e a imprensa do país já não era muito boa fazia um bom tempo, e a situação só piorou depois desse episódio. A situação com Valbuena foi só mais um capítulo, envolvendo as polêmicas entre o atacante do Real Madrid e seus conterrâneos. Karim nasceu na França, mas sua família é de origem argelina. O jogador poderia jogar pela Argélia caso quisesse, mas optou por vestir a camisa da seleção francesa. Benzema já jogava pela França desde as categorias de base. Sua primeira oportunidade foi em 2004, na seleção sub-17.
Apesar desse histórico, a relação do craque com seu país natal nunca foi de paixão. Durante a execução do hino nacional antes das partidas, Benzema se recusava a cantá-lo e ainda justificava sua atitude, alegando que o hino francês estimulava a violência e a guerra. Porém, por mais incrível que pareça, não é apenas o craque do Real Madrid que faz isso. Na verdade, esta é uma situação muito normal na seleção francesa. Muitos jogadores que têm suas famílias com origem em ex-colônias francesas também fazem o mesmo. Um exemplo, Zinedine Zidane, que também é descendente de argelinos. Só que Benzema acabou sendo marcado por um gesto ocorrido logo após o caso com Valbuena. Dias após os atentados de Paris, em novembro do mesmo ano, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram. Antes da partida foi tocado o hino francês em homenagem às vítimas. Ao final do hino, o atacante do Real Madrid cuspiu no chão. Obviamente, as câmeras flagraram tudo e alguns espectadores interpretaram aquele gesto como um desrespeito à pátria e às vítimas do atentado. A imprensa e alguns políticos ganharam mais um motivo para cair em cima do jogador. A situação, que já não era nada boa, só piorou e Benzema via cada vez mais longe a chance de voltar à seleção. Os meses foram se passando e o caso Valbuena não evoluiu e, como consequência, a lista de convocados da França para a Eurocopa saiu sem o nome de Benzema. E dessa vez, o atacante não ficou calado. Karim acusou o técnico da seleção de ceder aos interesses xenófobos de parte da torcida francesa. Naquele momento, a Europa vivia o auge da crise migratória. Os partidos que desprezavam a população imigrante do país foram os vencedores das eleições francesas. Benzema não deixou de se posicionar e novamente causou um mal-estar com os dirigentes da Federação Francesa de Futebol. Depois de todos esses episódios, as portas da seleção se fecharam para Benzema e parecia que ele nunca mais voltaria a vestir a camisa da seleção. Um caso ainda sem desfecho. O episódio com Valbuena ainda rende discussões na França e o caso ainda não se encerrou. Após as investigações, a polícia francesa encontrou registros de 6 ligações telefônicas entre Benzema e um dos chantagistas. Acusado por cumplicidade em tentativa de chantagem, Benzema ainda será julgado pela justiça do país. Outras 4 pessoas envolvidas também estão na mesma situação. Dependendo do resultado do julgamento, o jogador pode ser condenado a 5 anos de prisão e uma multa de 75 mil euros. Enquanto isso, o camisa 9 continua atuando pelo Real Madrid, fazendo gols e ganhando títulos. Recentemente, os fãs do craque tiveram uma ótima notícia, que pode mudar os rumos da seleção francesa novamente. A convocação da seleção francesa para a Eurocopa de 2021 trouxe uma surpresa inacreditável. Entre os atacantes estava o nome de Karim Benzema. Após o anúncio oficial da seleção, Karim botou em suas redes sociais várias fotos vestindo o uniforme francês com bastante orgulho. E aí, torcedor, gostou do vídeo? Antes de finalizar, aproveite e deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal para não perder outros vídeos curiosos, como este, as 5 vezes que Lionel Messi humilhou Cristiano Ronaldo.